Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma aula aqui da Intensa Ensina. Nesta aula iremos tratar sobre as leis da termodinâmica. Essa aula vai ser longa, então nesse caso a gente vai dividir em duas partes. Nessa aula aqui a gente vai tratar sobre a primeira lei da termodinâmica e na próxima a gente vai tratar sobre a segunda lei da termodinâmica. Nada mais, a gente vai tratar agora um pouquinho, vou comentar aqui uma questão histórica, que os físicos eles desenvolveram a termodinâmica, assim, nos estudos, né, que foram moldando, né, essa área da física, com base em duas leis, né, que como comentei, vamos estudar aqui a seguir. Porém, no século XX percebeu-se que a necessidade de uma terceira lei, que na realidade deveria vir antes das duas leis já estabelecidas. Assim, essa terceira lei foi chamada de Lei Zero da Termodinâmica, que no caso é a lei do equilíbrio térmico, que a gente, nesse caso, vamos estudar futuramente, beleza? Então é isso aí, vamos lá, continuando, vamos aqui tratar sobre alguns capítulos e vamos tratar um pouco para vocês conseguirem compreender um pouco sobre esse conteúdo aqui da física. Vamos falar um pouco sobre o trabalho numa transformação gasosa. A gente tem aqui um cilindro, ele tem um embolo, tem uma dilatação térmica, no caso, né, tem uma dilatação, desculpa, térmica não, é volumétrica aqui por causa do gás, estava aqui, foi aquecido, ele expandiu o embolo e a partir daí a gente tem uma variação. Então, o que acontece? Como a força e o deslocamento têm o mesmo sentido nesse caso aqui, o trabalho, olha, perceba, eu estou dizendo que o trabalho vou pegar uma outra cor, vou pôr de azul, fica mais fácil. Eu deixo as equações de preto. Então aqui, o trabalho da força exercida do gás, da força exercida pelo gás, será dado, né? Ele será dado por, vamos lá, colocar a equação aqui para vocês entenderem. Então aqui a letra grega tal, né, que a gente utiliza, no caso G, no caso que eu estou trabalhando o gás, Fg vezes o d. Então, no caso, essa aqui é a nossa primeira equação, o deslocamento, ok? Vamos lá. Em seguida, a gente pode falar sobre o seguinte, que considerando sim que o sendo, no caso, sendo o Pg, a pressão exercida pelo gás, a pressão exercida pelo gás temos que nesse caso a equação vai ficar da seguinte forma: Fg igual a Pg vezes a nossa segunda equação. Nesse caso a gente pode igualar a primeira e a segunda equação. Então nesse caso temos D1 e 2 temos. Agora vamos lá, como que vai ficar essa igualdade aqui? Vai ficar da seguinte forma: o tal de G igual a F de G vezes D igual a PG vezes A vezes D. Ora, por que vezes D? Porque esse aqui é uma variação do volume nesse caso que a gente está considerando. E a partir daí, o que acontece? A gente pode chamar isso aqui de ΔV, que a gente está aqui nessa equação aqui de cima. Logo, perceba, a gente tem o seguinte, que o tal vai ser G, né, que é o G aqui que é do caso do gás, né? Isso aqui é só para diferenciar, vezes ΔV. Então aqui a gente tem a nossa terceira equação. Se eu colocar mais um terceiro aqui, aí, mais um. Fechou. Então aqui, nossa equação. O que a gente pode compreender um pouco sobre esse estudo? Se o gás ele sofre uma compressão isobárica, que a gente vai ensinar um pouco para frente, o F e o D terão sentidos opostos. E o trabalho do gás ele vai ser negativo. Então, ou seja, vai ser menor que zero. Né? Mas nesse caso, como o volume diminui, teremos que o ΔV vai ser menor que zero. E assim, tanto a expansão como a compressão vale a equação 3. Certo? Vamos lá, gente. Continuando. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom, pessoal? Não
não saiam sem dúvidas aqui dessa aula. Continuando. Quando a gente está estudando termodinâmica, a gente tem que saber um pouco sobre energia interna. Então, eu escrevi aqui para ajudar vocês nesse estudo. A energia interna de um corpo é a soma das energias de todas as moléculas, isso inclui as energias cinéticas, né, relacionadas ao movimento, as energias potenciais, ou seja, vamos dizer, que elas têm, né, tipo, tem o nome de potencial, né, que elas podem utilizar, né, tá ali, vamos assim, dentro delas, né, de certa forma, que correspondem às forças elétricas existentes entre átomos. Nesse caso, vamos agora detalhar um pouquinho sobre esse estudo. A energia interna de um gás ideal. Se o gás ideal for monatômico, isto é, se a sua molécula for formada por um único átomo, olha aí, um único átomo, a única energia cinética que existirá será a energia cinética de translação. Ou seja, nesse caso, você já deve ter visto essa seguinte equação aqui, ó. Então, esse aqui, mv ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, ó, nossa equação aqui. Porém, se a molécula for formada por mais de um átomo, poderemos ter também energias cinéticas de rotação e de vibração. A translação do centro de massa, a rotação em torno do centro de massa, como está representado aqui na segunda figura, e a vibração interna, como se fosse uma mola. Ou seja, bem complexo mesmo. Então, a energia cinética total de translação de um gás ideal, ele vai ser dado da seguinte forma. EC 3 dividido por 2 nRT. Isso aqui também pode ser tratado da seguinte forma. 3 meios PV. Certo? Vamos lá. Isso aí. Agora, essa equação, gente, vai ser... vou considerar ela como uma quarta, tá bom? A gente vai trabalhar depois, fazer as igualdades ao longo do estudo aqui. Então, vou chamar isso aqui, vou colocar aqui em cima de 4. E se a energia interna de um gás ideal monatômico ela é dada pela seguinte forma. Então, a gente considera U igual a 3 meios de nRT igual a 3 meios de PV. Então, uma forma também que a gente pode trabalhar aqui. Então, aqui está a nossa equação. Então, vou deixar ela aqui mais no meio, para facilitar aí para o estudo de vocês. Agora, a gente tem aqui um extra, né? Se o gás for diatômico ou poliatômico, diatômico, né, 2 ou até mais de um átomo, no caso, máximo de 4, haverá energia cinética de rotação e de vibração. Então, nesse caso, os cálculos vão ficar muito mais complexos, porque vai ter que considerar muitas coisas. Mas, para um caso de um gás ideal, poliatômico, a gente considera que o U, né, no caso energia interna, U de um gás ideal, ele vai ser maior que 3 meios de nRT, certo? Isso aí. Para um gás ideal, qualquer monatômico ou poliatômico a seguir, a energia interna, né, no caso o U, ele depende apenas da temperatura T. Então, o T aumenta, a energia interna aumenta, perceba. Se eu aumentei a temperatura, a energia interna vai ter que aumentar. Se eu diminuir a temperatura, a energia interna diminui. Porque, ou seja, você tem os átomos. Eles estão lá, vou desenhar aqui, representar aqui, por exemplo. Tá frio, né? Por exemplo, vou colocar assim, frio. Então, os átomos, eles vão ficar tudo aqui pertinho. Opa, deu um errinho aqui. Então eles vão estar tudo aqui perto, porque está frio. Por quê? Ou seja, então no caso aqui representa a segunda opção aqui, né? A temperatura diminui, a energia interna diminui. Agora, se tiver quente, né? Se tiver com uma temperatura alta, então nesse caso você tem uma diferença aqui. Você tem eles bem agitados, bem espalhados. E no caso, você aumenta a energia interna. Agora, se a temperatura é constante, a energia interna também é constante. Vamos lá, gente. Prosseguindo, tem mais coisa aí para a gente tratar. Vamos falar sobre agora, de fato, sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Quando fornecemos ao sistema uma quantidade de energia que, na forma de calor,
Essa energia pode ser usada de dois modos, no caso. Uma parte dessa energia ela poderá ser usada para o sistema realizar trabalho, expandindo-se ou contraindo-se. Se o sistema não alterar seu volume, o trabalho será nulo, no caso. A outra parte será absorvida pelo sistema, né? Ele vai transformando essa energia interna. E veja, a outra parte da energia ela é igual à variação da energia, no caso o ΔU, então do sistema. Então, eventualmente pode acontecer que o ΔU ele vai ser igual a zero. Significa que nesse caso todo o calor Q ele vai ser usado para a realização do trabalho. Então, nesse caso teremos o seguinte, que o Q vai ser igual ao tal mais ΔU, ou a gente pode também isolar, né? O ΔU que vai ser igual ao Q menos o tal. Então a gente tem aqui essas duas equações aqui. No caso são, né? Só mudou aqui, só isolou o ΔU do outro lado. Então é isso aí. Então nesse caso aqui eu vou chamar de equação 5. Perceba, agora eu vou explicar alguns pontos aqui. Essa equação 5 que eu acabei de colocar, ela traduz a primeira lei da termodinâmica. Então, na realidade, essa lei é um modo de expressar o princípio da conservação de energia. Assim você poderia assim perguntar, pô, mas assim, o que traz de novo, né, para esse estudo que a gente está tendo aqui? De fato, hoje ela não representa muita novidade, né? Pois a nossa confiança do princípio de conservação de energia é mais forte, né? Ele é mais assim, ele é mais consolidado. No entanto, quando a primeira lei ela foi enunciada no século XIX, ainda estava sendo formada a convicção de que a energia se conserva. Então, a primeira lei da termodinâmica foi uma primeira manifestação bem convicta, no caso dos cientistas. A primeira lei ela vale para qualquer sistema, mas nesse estudo vamos aplicar para algumas transformações sofridas por um gás. Né? A nossa análise vai estar vinculada a isso, ok? Então, vamos lá. É importante notar que quando a gente for trabalhar com essa equação 5, a gente tem que ter muito cuidado com os sinais, tanto da quantidade de calor, né, o Q, e como o tal, né, que é o trabalho aqui envolvido. A gente tem que ter... Por que a gente tem que compreender isso? Porque, vamos lá, se o volume aumenta, o ΔV, a variação ela é positiva e o tal é positivo. Se ele diminui, ao contrário, no caso vai ser negativo, tanto o volume quanto o tal. O sistema recebe calor, a quantidade vai ser positiva. Se ele perde, vai ser menor que zero, no caso vai ser negativo. Então a gente tem que ter essa, vou deixar até aqui bem evidente, a gente tem que ter essa compreensão para não se bananar de bobeira, entendeu? A gente tem que ter esse. Não é difícil, mas a gente precisa ter essa compreensão, que senão a gente complica de bobeira o assunto. Então vamos lá, gente, continuando. A gente vai falar um pouquinho sobre a transformação isotérmica. O gás ideal, né, ele tem o volume e a pressão alterados, mas a temperatura fica constante. E, consequentemente, a energia interna não se altera nesse caso. Logo, se não se altera a energia interna, perceba, então o nosso ΔU na variação vai ser igual a zero. Logo, perceba, se a gente, perceba agora, todo o estudo que a gente for fazer agora de transformações, a gente vai usar como base a primeira lei da termodinâmica, certo? A primeira equação. Vamos lá, continuando. Então vai ficar o seguinte, vai ficar Q, que a gente sabe, né? Mais, o tal, né? Mais o trabalho, a quantidade de calor igual ao trabalho, mais a variação da energia interna. Logo, teremos o seguinte, que Q vai ser igual a tal. Então vamos aqui, nosso estudo aqui, que a gente sobre uma transformação isotérmica. O gás ideal tem o volume e a pressão alterados, mas a temperatura fica constante. Térmica, temperatura constante. Então, lembre-se disso, tá bom? Isso cai muito em prova. Então, a gente pode entender o seguinte, que durante a transformação isotérmica, se fornecemos calor ao gás, todo esse calor será usado para o gás realizar trabalho. Por outro lado, se o agente externo ele realiza trabalho sobre o gás, o trabalho vai ser negativo, esse trabalho será transformado em calor, que o gás cederá ao ambiente externo, nesse caso vai perder uma quantidade de calor.
Então, como está representado aqui nesse esquema que eu fiz aqui, certo? Cedeu, tem o trabalho, perdeu, então no caso aqui o trabalho será transformado em calor que o gás cederá ao ambiente, como está representado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei e a transformação isocórica. O que seria a isocórica? Numa transformação isocórica, o volume, no caso constante, não há variação do volume e, portanto, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Olha que legal. Então, se é nulo o trabalho realizado aqui, então nesse caso a transformação isocórica ele nada mais do que se a gente iguala a zero, percebe? Se é nulo, gente, é zero, entendeu? Então é o seguinte, é só a gente substituir na primeira lei da termodinâmica, zerou, então a quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna. Então, quando o gás recebe calor mantendo o volume constante, todo o calor recebido ele é transformado em energia interna, no caso, e aumentando a temperatura. Se o gás ele vai resfriando, ele vai mantendo o volume constante. O calor perdido pelo gás será igual à perda da energia interna. Bem legal, né, gente? Esse conteúdo é muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo agora que a gente vai falar sobre o calor específico e o volume, a volume constante. Então, chega mais, vamos lá. Mantendo o volume constante, o calor fornecido a um gás provocará um aumento da sua temperatura. Então, nesse caso, podemos determinar da seguinte forma. Agora vai ter um equacionamento que vai ser Q, a quantidade de calor, M, no caso, o calor específico do volume, né, no caso, e a variação da temperatura. Então, aqui, nossa sexta equação. Então, esse CV aqui é o calor específico do gás, certo? Então, no caso, o MCV, no caso, a capacidade térmica a volume constante. Então, no caso, eu vou deixar... É bom a gente deixar bem claro sobre isso aqui. Então, isso aqui é uma equação que a gente trabalha nesse estudo aqui. Só deixar mais para frente, aí fica mais fácil para legível aqui para vocês. Agora, se a gente quiser falar sobre o calor molar a volume constante, sendo M a massa do gás, M igual a N mzão, onde N, no caso, perceba, o N é o número de mols da molécula e o mzão é a massa molar. Então, mzinho é a massa do gás, certo? Massa do gás é igual a o número de mols vezes a massa molar. Certinho? Agora, substituindo isso daqui na primeira equação, na equação de cima aqui, na 5, então vou substituir substituindo em 6, no caso, a equação aqui que a gente está trabalhando, vai ficar da seguinte forma, vai ficar Q M CV, no caso a gente vai ficar a variação da temperatura, vai ficar N mzão CV, no caso dt. Logo, a gente pode mexer um pouquinho aqui na equação, vai ficar da seguinte forma: Q igual a N CV de delta T. Aqui está a nossa equação aqui. Nesse caso, vai ser a equação 7, né? Acho que vai ser a equação 7, isso mesmo, equação 7. Então aqui. Agora, gente, vocês devem estar se perguntando, pô, mas da onde tirou esse... Da onde foi esse... Por que ficou N, né? Porque a gente pode considerar, no caso, esse trecho aqui como o CV. Ou seja, o que o CV é o que? É o calor molar a volume constante. Então, vou deixar aqui. Aqui, CV, vai ser o... Nesse caso, vai ser o calor molar a volume
constante que a gente está aqui trabalhando. Agora, continuando, um calor molar de um gás monatômico. Para um gás ideal monatômico, sabemos que a energia interna que a gente trabalhou lá acima é essa equação que a gente trabalhou, que é U, a energia interna, né, no caso, de 3,5 nRT, a temperatura, e portanto a variação da energia interna, a mesma coisa, né, a gente só coloca o delta aqui para ver a variação. Por outro lado, supondo que o volume é constante, no caso a gente supondo que o volume é constante, sabemos que o delta, a quantidade de calor é igual à variação interna. Assim, a gente pode fazer o seguinte, que a variação, a quantidade de calor é igual à variação interna, da energia interna. Então a gente pode só trabalhar com as equações que já estudamos, vai ficar da seguinte forma. Pegando a equação acima, que a gente trabalhou, né, a 7, igual a variação interna, no caso que a gente tem aqui, que a gente está trabalhando aqui para cima, 3 meios de nr delta t. Sabendo logo, a gente pode fazer um algebrismo, né? A gente pode cortar algumas letras aqui nesse cálculo, o n, o delta t e o delta t. Ficamos da seguinte forma, que vai ficar, que é o calor molar a volume constante, né? O calor específico, no caso, vai ficar 3 meios de R, que vai ser, nesse caso, o gás ideal monatômico. Então, nesse caso, a gente pode chegar em umas aproximações aqui no valor. Então, no caso, R é como 8,31 joule por mol Kelvin. Isso daqui é aproximadamente 2,0 cal barra mol vezes K. Então, nesse caso, temos CV, no caso, vai ser aproximadamente 12,5 joule mol vezes K. Isso daqui também é aproximadamente 3,0 cal mol vezes K. Para gases poliatômicos, então aqui é uma informação importante para deixar bem claro, para gases, no caso, gases poliatômicos, temos que o CV vai ser maior que 3 meios vezes R. Então aqui uma informação bem importante para vocês nesse estudo que a gente está tendo. Agora, pessoal, dando continuidade, vamos falar sobre a primeira lei e a transformação isobárica. Chega mais. Nesse caso, vamos lá. A gente tem aqui aqui tá bem pequeno, mas aqui é um V, tá? Então aqui é um V também. Chega mais. Então a gente tem uma expansão isobárica, depois a gente tem uma contração isobárica. Nesse caso, nesse estudo aqui, ele é bem interessante para a gente fazer. Então, como que a gente pode trabalhar aqui? Vamos ver, nesse caso, como a gente pode fazer esse estudo. A gente viu que nesses gráficos a gente tem uma relação PV, depois VT, são do tipo que apresenta a figura. Então a gente não tem muito que compreender muito nesse caso. A pressão aqui, né? Você percebe que está constante. Então, em geral, é isso daqui. Agora, numa expansão isobárica, a gente vai fazer como que vai ser esse estudo que a gente vai detalhar agora nesta parte aqui. A gente viu a expansão isobárica, né? Como que acontece. E agora a gente vai ver um pouco sobre depois a contração isobárica. Detalhar um pouquinho de cada trecho aqui. Numa expansão isobárica, eles aumentam o volume e a temperatura. Portanto, aumenta a temperatura e, consequentemente, a energia interna. Nesse caso, fica o seguinte: numa expansão isobárica, a variação da energia interna vai ser maior que zero. Temos, nesse caso, que o ΔU ele vai ser igual a Q menos tal. Logo, como a gente considera que a energia interna vai ser maior que zero, temos... Vou tirar esse temos para a gente estar repetindo, né? Considera que no caso
temos isso aqui. Então, considera que a quantidade de calor maior que o trabalho nesse estudo aqui. Já na contração isobárica, numa contração isobárica, diminui o volume e a temperatura, o que no caso, acarreta diminuição da energia interna. Então, nesse caso, a gente vai ter que o ΔU vai ser menor que zero. Logo, temos que vai ser ΔU igual a Q menos o trabalho, certo? E assim, como eu considero que a variação da energia interna vai ser menor que zero, o Q também, no caso da quantidade, ele vai ser menor que o trabalho. Mas, perceba, olha que coisa interessante. Deixa bem claro aqui, ó. Mas, como o nosso trabalho vai ser menor que zero, temos que menor que zero. Portanto, olha isso, vai ser em módulo a resposta, nesse caso, portanto, o que a quantidade de calor em módulo vai ser maior que a quantidade, mentira, o trabalho em módulo também. Então, numa contração isobárica, diminui o volume e a temperatura, o que acarreta na diminuição da energia interna. Então, que no caso, está representada nesse equacionamento que a gente está fazendo aqui. A questão de sinais matemáticos aqui para explicar o que está ocorrendo. Já num calor específico, a pressão constante, a quantidade de calor trocada pelo gás a pressão constante pode ser calculada da seguinte forma. Então, a gente tem o seguinte, o Q, M, P, né, no caso o calor da pressão aqui, né, o calor específico da pressão constante, ΔT. Nesse caso, vai ser a nossa oitava equação. Sabendo, né, que o CP, né, no caso, é o calor específico sobre pressão constante. Vamos lá. Sendo o M a massa molar. Opa, eu errei aqui. A massa molar do gás. O N é o número de mols, como a gente já viu lá acima no estudo, de moléculas. Então, assim, temos, no caso, M igual a N, Mzão, e assim substitui na equação aqui, que nesse caso vai ser a equação 8. Então, como é que fica? Ora, da seguinte forma, Q igual a mCp ΔT, igualando mNCp ΔT. Então, vai ficar da mesma linguagem, né? Igual da que a gente trabalhou acima ali. Perceba, vai ficar igual a equação que a gente trabalhou aqui na parte de cima sobre calor molar a volume constante. Agora, nesse caso, é de pressão constante. Então, continuando aqui, vamos lá. Para finalizar, vai ficar Q igual a NCP de ΔT. Então, aqui a nossa equação 9. Então, vai ter o mesmo raciocínio lógico que no caso MCP é igual a CP, certo? Então, de modo geral, é isso aí. Agora, pessoal, vamos lá. Estamos aí para... A gente pode usar uma relação, tem uma relação bem interessante, no caso, entre o calor específico da pressão, né, o calor molar, do volume constante, como também da pressão constante, como a gente está trabalhando aqui. Então a gente pode usar a primeira lei da termodinâmica para fazer esse estudo aí. Vamos lá, vou explicar aqui para vocês como que a gente pode fazer essa relação. Então, de acordo com a primeira lei, então perceba, de acordo com a primeira lei da termodinâmica,
da termodinâmica, podemos determinar da seguinte forma, que a quantidade da pressão aqui vai ser igual, vai ser o tal mais a variação de ΔU. E a gente sabe aqui o QV igual a ΔU. No caso, como o trabalho vai ser maior que zero, o gás ele expandiu, então a gente percebe nesse caso aqui o gás ele expandiu, temos que o QP vai ser maior que o QV, que é a quantidade de calor recebido na transformação isobárica. Então aqui, isso daqui é a isobárica e a isocórica. Nesse caso, podemos fazer da seguinte forma. Vai ficar MCP ΔT maior que MCV ΔT. No caso, CP vai ser maior que CV. Então isso já deixa bem claro o nosso estudo aqui. E assim, a gente tem uma relação com uma letra maiúscula que a gente pode deixar aqui, que vai ser, portanto, PCP maior que CV. Aqui no caso, eu vou deixar. E nesse caso, nesse estudo, a gente pode fazer a relação de Mayer. Qual que é essa relação de Mayer? Ora, é o seguinte, a gente pega a quantidade, né, no caso que a gente está estudando na transformação isobárica, tal mais ΔU e QV igual a ΔU. Nesse caso, a gente pode fazer só uma igualdade, né, no caso, para cada termo aqui. Vamos fazer uma igualar aqui. Então vai ficar N CP, a variação da temperatura, igual a o tal mais ΔU. E nesse caso a gente substitui aqui, né, relação de Mayer. Então vai ficar o QV, né, no caso vai ser NCV ΔT igual ao ΔU, a variação interna. Então nesse caso, aqui, deixar, a gente pode subtrair os membros de o membro das duas últimas equações aqui que a gente está trabalhando. Podemos ter uma relação da seguinte forma, subtraindo, vou deixar aqui bem claro, subtraindo o membro a membro, no caso, membro nas duas últimas equações. Então vai ficar da seguinte forma, vai ficar NCP ΔT menos NCV ΔT igual a tal. Mas, no caso, o tal vai ser P vezes ΔV, pois a transformação é isobárica, perceba, é uma transformação isobárica, que no caso que a gente está estudando. Isobárica. E assim, podemos analisar, no caso, pela equação de Kepler-Eon, no caso de Clapeyron, estou escrevendo aqui errado, aí Clapeyron, que vai ser PV igual a nRT, no caso vai ser P ΔV
igual a NR delta T. Assim, a gente conclui que vai ficar NCP delta T menos NCV delta T igual a NR delta T. Ou podemos deixar da seguinte forma, que vai ser CP menos CV igual a R, que é essa aqui é a nossa relação de Mayer. Pessoal, eu estou fazendo esses cálculos aqui, essas curiosidades, porque não é muito corriqueiro ver isso em estudos do ensino médio, mas eu acho importante para fazer esses estudos aqui, essas relações que fazem aqui esse algebrismo de relacionar, né, essas equações com outros estudos que cientistas fizeram. Então, eu acho que informação a mais não é ruim, então isso ajuda para vocês fazer as conexões. Então, no caso, é um pouco talvez estranho do que eu estou fazendo aqui, mas é importante para vocês compreenderem de onde vêm as equações, quais são os motivos, as relações. Então, eu acho importante ter essas informações aqui repassado para vocês aqui nesse curso que a gente está fornecendo de forma gratuita, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai tratar, gente. Relaxou, tá bom? Depois desses cálculos aqui, essas relações malucas, agora a gente vai falar um pouco sobre a lei de Joule e o calor molar, tá bom? A gente está no final da aula, tá, gente? Fica tranquilo, você que está passando. De fato é uma aula bem longa, mas está no final. Tá no final, tamo lá. Tá? Agora vai ficar leve, gente. Fica tranquilo, tá bom? Agora é só uma conversa de boa. Vamos lá. Quando um gás ideal ele vai de um estado A para um estado B, como a gente está fazendo essa relação aqui, a quantidade de calor trocado Q e o trabalho realizado tal depende da maneira como ocorreu a transformação. Então, porém, a variação de energia interna, ΔV, não depende, desculpa, ΔV não, ΔU, não depende da transformação, pois de acordo com a lei de Joule, a energia interna depende apenas da temperatura. Perceba, a energia interna, segundo a lei de Joule, depende apenas da temperatura. Então aqui eu vou até puxar uma seta. A energia, o ΔU, né, depende de T, que é a temperatura. Então vamos lá, a gente tem aqui uma relação, né, no caso que a variação da energia interna será a mesma. E aqui a gente também tem que, perceba que legal, que a gente faz o seguinte, é um gráfico da pressão pelo volume, mas perceba, ó, a pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando, né, no caso. Então, se a gente vai do A a C, a transição isotérmica. Olha que legal. E quando a gente vai do C para o B, é uma isocórica. Isso é bem interessante. Tirar esse isotérmico aqui, tá? Não condiz aqui no estudo. Mas de C a B é uma transformação isocórica. Então, nesse caso, a variação total da energia interna vai ser o seguinte. Vai ser delta, vou colocar de preto, acho que fica melhor aqui. Então vai ficar que ΔU de A a B vai ser igual a ΔU de A a C mais ΔU de C a B. Porém, como a transformação A e C ela é isotérmica, temos que ΔU, no caso aqui, o ΔU de CB, desculpa, eu confundi aqui, não é aqui não, é embaixo, de CB, ele vai ser igual a zero. Então, para a transformação isocórica, no caso, uma transformação isocórica, a variação, no caso, ΔU CB vai ser igual a Q, que é o calor trocado a volume constante. Né? No caso aqui, que é o calor trocado a volume constante. Assim, o que a gente pode determinar aqui? Vou colocar aqui. Assim, ΔU de AB igual ao ΔU de AC
mais o ΔU em todo esse sistema aqui, né, nesse estudo que a gente está fazendo, ΔU de QV, esse aqui a gente sabe que é zero e esse aqui vai ser QV. Ora, o que isso quer dizer? Vimos que QV ele é igual a mCV, a variação da temperatura, igual a N C maiúsculo aqui, né? Vou colocar um C V delta T. Ora, o que isso quer dizer? Que no caso delta U de AB vai ser igual a QV igual a mCV delta T. Delta T. Isso daqui vai ser igual a NCV de delta T. Aqui, no caso, vai ser a nossa equação 10. Então, vou deixar aqui bem claro. Então, perceba, gente, veja que a gente tem que ficar relacionando algumas equações, mas como base é a primeira lei da termodinâmica, para fazer esse estudo aqui. Agora, gente, a gente está quase finalizando nossa aula, a gente vai falar agora sobre a transformação cíclica, tá? Então, vamos lá. O que acontece numa transformação cíclica? E já diz o nome, né? Ciclo, né? Nada mais. O estado final coincide com o estado inicial e, portanto, a temperatura final, no caso, a temperatura final, coincide com a temperatura... Opa, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui que eu vou escrever. Coincide com a temperatura inicial, tá, gente? Escrevi errado aqui. Coincide com a temperatura inicial. Opa, tem que apagar tudo, senão vai ficar borrado. Vamos lá, inicial. Não sei o que eu escrevi aqui, gente. Portanto, o que é? Portanto, a temperatura coincide com a temperatura. Portanto, a temperatura final coincide com a temperatura inicial. Ah, aqui ó, eu vou repetir duas vezes, tá bom, gente? Me desculpe aí, acontece, erros acontecem, então apaga isso aqui, tá? Agora sim, vamos lá. Então, em um ciclo, o estado final coincide com o estado inicial e, portanto, a temperatura final coincide com a temperatura inicial. Assim, de acordo com a lei de Joule, vamos lá, a lei de Joule, durante um ciclo a variação de energia interna é nula e, nesse caso, fica da seguinte forma: se é nula, ΔU igual a zero. Lembra disso? Em cada ciclo. A gente vai agora aplicando a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá, vou escrever aqui. Aplicando a primeira lei da termodinâmica. Ao ciclo, né? A gente aqui ao ciclo. Vamos ficar da seguinte forma: que ΔU vai ser igual a Q menos o tal, igual a, no caso aqui, Q é igual a tal. Ou seja, em cada, é importante dizer isso aqui, que vai ser em cada ciclo. Agora, gente, vamos falar agora sobre os ciclos horário e anti-horário. Nesse caso, a gente tem aqui bem claro, né? As setas indicam, né, que se é horário, no caso, o trabalho é positivo, anti-horário, o trabalho é negativo. De A, C e B, o gás ele se expandiu e aqui, no caso de B, D, A, ele diminuiu. Então perceba que vai ser no caso B, D, A, ele é negativo, enquanto de A, C, B, ele é positivo. Fechou? Então é isso aí. Porque horário e anti-horário tem essa questão, né? Não é questão de horário e anti-horário, né? Mas é para vocês terem uma noção de como está relacionado essas analogias que a gente tem que fazer. Então, nesse caso, o trabalho total. Então, aqui, o trabalho total
No ciclo vai ser da seguinte fórmula: tal igual a ACB mais tal de BDA igual a A1 menos A2. Isso no caso vai ser A maior que zero, que é o A, no caso, gente, ele é a área dentro do círculo, né? Nessa a região que a gente está tratando. Então, nesse caso, se a gente considera no ciclo horário, o caso vai ser o que vai ser maior que, no caso vai ser o que vai ser igual, né, ao trabalho maior que zero, né? No caso, o calor aqui tende a um trabalho convertido em trabalho, e agora no ciclo anti-horário a gente tem uma relação ao contrário, no caso, que vai ser o trabalho vai ser igual à quantidade de calor menor que zero. E nesse caso vai ser o trabalho que converte em calor. Então aqui é importante deixar bem claro aqui. Converte. Então aqui converte. Então, uma relação aqui bem clara para vocês. E agora, gente, para finalizar, agora de fato, não é mentira minha, agora a gente vai falar sobre a transformação adiabática. Quando um gás ele sofre uma transformação de modo que não recebe nem fornece calor ambiente, por exemplo, uma bola cheia está enchendo a bola para jogar futebol, uma bomba, ou seja, não tem uma relação com o meio ambiente, né, com o ambiente externo, né? Então, nesse caso, temos o seguinte: também a relação de você encher um pneu de bicicleta, né? Tem essas relações aqui, uma transformação diabática. Então temos que ΔU ele vai ser igual ao Q menos o tal. Mas não temos relação aqui no caso, mas como o Q ele vai ser igual a zero e logo ΔU, a variação vai ser menor, vai ser igual ao trabalho negativo. Aqui no caso. Aqui, no caso, a relação vai ser essa, que é uma transformação adiabática. E agora, o que é uma expansão adiabática? Se o gás sofrer uma expansão adiabática, o trabalho do gás será positivo, isto é, trabalho maior que zero. Assim, temos, no caso, menos tal, no caso menor que zero, né? No caso esse aqui vai ser E, portanto, ΔU igual a menos tal menor que zero. Isto é, olha que interessante, isto é, a energia interna diminui, o que significa que a temperatura diminui. Ou seja, a energia, deixa aqui, ó, a energia interna diminui, o que significa que a temperatura diminui. Ora, então isso quer dizer o quê? Que a expansão adiabática o T ele diminui, a temperatura diminui. E agora, e a compressão adiabática? O que seria essa compressão adiabática? Uma compressão adiabática, o trabalho do gás será negativo, pois o volume diminui. Ora, nesse caso, fica da seguinte a relação. O tal menor que zero, portanto, né, no caso temos na nossa relação que vai ser menos tal menor que zero, e assim a variação de ΔU vai ser igual a variação de ΔU
vai ser igual a menos tal menor que zero. Isso significa... O que significa isso? Que a energia... Aqui, a energia interna aumenta nesse caso. O que significa que a temperatura aumenta nesse caso. No caso, aumenta. Então, ó, nessa relação, a compressão adiabática, a temperatura aumenta. Agora a gente tem uma relação, que a gente tem aqui um gráfico, um diagrama de uma transformação adiabática. Ou seja, aqui ó, de A a B, se o gás em A a B, o volume ele aumenta e a temperatura diminui, é uma expansão. Agora, se ele vai de B para A, né, no caso, vamos lá, eu vou deixar, acho que vai ficar mais claro aqui, ó. Eu vou colocar uma seta laranja para essa e uma seta verde para essa daqui. Vamos lá, se o gás A e B, vamos lá, o gás A e B, ó, ele está vindo do A a B. O volume ele aumenta e a temperatura diminui. Agora, no sentido contrário, se o gás A para B, desculpa, de B para A, o volume ele diminui e a temperatura aumenta. Compressão, no caso, na primeira expansão, na segunda compressão. E para finalizar, vamos falar sobre a equação de Poisson. Coisa rápida. O Poisson, ele foi um físico e matemático francês, Denis Poisson, de 1781 a 1840. Ele demonstrou que numa transformação adiabática ela vale da seguinte forma. Então aqui é uma curiosidade, no caso, vocês talvez alguns exercícios devem aparecer. O equacionamento dele foi o P aqui elevado a gama, a relação, né, a pressão de A, o volume de A é igual a pressão de B vezes a volume de B aqui. No caso, os volumes são elevados a gama. Isso aqui é a lei de Poisson. Mas, professor, o que seria esse gama aqui? O gama ele é o expoente de Poisson. Ele tem um valor. É o expoente, no caso, é o expoente de Poisson. E ele tem um valor. Sabe como que é? Esse daqui, ó. Vale da seguinte forma. Gama igual a... É a relação, a razão do CP, que é a constante, no caso da pressão constante, né? É específico, calor específico ali da pressão, calor específico da pressão e do volume, no caso, o calor específico do volume. Isso, nesse caso, você pode também relacionar a letra maiúscula aqui. Olha isso, gente. Essa aqui é a relação, o estudo. Caso pareça exercícios sobre esse tema, vocês têm aqui o conteúdo para vocês. Então, gente, finalizamos essa aula. Ficou longa, mas espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula vamos falar sobre máquinas térmicas, dando continuidade ao nosso estudo aqui. Ok? Caso vocês tenham dúvida, gente, deixe nos comentários e a gente vai responder suas dúvidas. Caso queira conversar com a gente, pode entrar em contato. E, claro, curta, comente, compartilhe, segue a gente aqui no YouTube, também nas nossas redes sociais. E espero vocês na próxima aula e até mais.